Caros amigos, internautas, hoje, excepcionalmente, eu estou apresentando sozinho o nosso estudo, porque no último sábado nós tivemos problemas técnicos com a internet e não conseguimos, na ocasião, gravar o nosso estudo, como de costume. Então, conforme vocês podem observar, né, nosso estudo é sobre o princípio vital. Né? Nós estamos chamando de uma série de estudos. Na verdade, o nosso grupo, ele se constitui como um grupo de estudos da Revista Espírita. Só que nós estudamos não só a Revista Espírita, como toda a obra de Allan Kardec. E o nosso estudo é temático. Então, o que nós estamos estudando agora é o princípio vital. E os primeiros textos que nós estamos estudando, esse é o terceiro vídeo, os primeiros textos são do livro dos Espíritos, né? E depois nós vamos estudar alguns artigos do livro A Gênese e depois a Revista Espírita. Então, nosso grupo, né, nós denominamos como Grupo de Estudos da Revista Espírita, mas, na verdade, nós não estudamos só a revista, mas estudamos temas a partir do que pesquisamos na revista. Então, nosso ponto de partida é a Revista Espírita, só que é um estudo temático, né? Então, como tivemos problemas com a internet, essa live que eu estou apresentando aqui é do estudo do dia 21/11, sábado passado. Normalmente nós fazemos um estudo em grupo e seguimos, né, uma certa ordem, vamos dizer assim, e que nós vamos procurar manter o mesmo ritmo, mesmo estando sozinho. Aqui, como vocês podem observar, tem aqui a indicação do site com o livro dos Espíritos que estamos utilizando. É uma das edições da FEB, que nós encontramos no site da Federação Espírita Brasileira. E também tem um site de biologia, que estaremos falando sobre ele durante a nossa fala. Bom, então nosso tema é princípio vital, e nós começamos a reunião sempre fazendo a leitura do relatório da reunião anterior. Como eu estou aqui sozinho, então eu peguei alguns trechos, 2 trechos, que eu acho que são muito importantes, que foram tratados na reunião anterior, e que, a partir deles, eu, então, começo esse estudo. Então, eu vou fazer a leitura do relatório. Normalmente, quem faz esse relatório é uma amiga nossa, Bianca Marcico, Bianca, né? Então, ela que faz os relatórios, né? Muito embora outras pessoas também colaboram nesse trabalho aí, né? A Patrícia é uma delas, mas mais é a Bianca, que é a nossa, como lá na época dos egípcios, né? A nossa escriba. Bom, então vamos ao texto. A ciência estuda os fluidos materiais, como o oxigênio e o hidrogênio. O princípio vital é um fluido material, diferente do perispírito, que é um fluido espiritual, o que indica que, no futuro, a ciência terrena possa captá-lo e medi-lo. Então, vejam vocês, na reunião do dia 14 de novembro, nós não tínhamos certeza se a ciência terrena, vamos dizer assim, a ciência, né? Se ela estuda, ou se ela já estudou o princípio vital, da maneira como Allan Kardec nos ensina, né? Então, nós não tínhamos certeza quanto a isso. Então, por isso que no texto está o que indica que no futuro, né? Bom, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Olha lá, a segunda parte, e não menos importante. Deduzimos que a ciência ainda não possui instrumentos aptos à captação do fluido vital. Da mesma forma, em outras épocas, a ciência não possuía instrumentos como o microscópio
para observar a existência de vírus. No entanto, não podemos fechar a questão sobre o assunto. Ao contrário, vamos consultar alguns médicos para saber a sua opinião. Então, vejam, aqui no dia 14, nós não tínhamos certeza, então não fechamos questão no dia 14. Qual que era a nossa impressão naquele momento? De que a ciência ela não estudava o princípio vital, ela não estuda o princípio vital como o espiritismo, né? Mas era uma impressão nossa. Então, por isso que é importante o relatório. Veja, às vezes tem conceitos que nós vamos criando na medida que nós vamos avançando nas leituras, nas nossas pesquisas, né? Juntando a outras pesquisas, outros estudos, e o nosso conhecimento que temos, né? Desde o tempo em que entramos no Centro Espírita pela primeira vez. Muito bem. Bom, de posse disso, quer dizer, no dia 14, então nós não tínhamos certeza se a ciência, se ela estuda o princípio vital, né? se ela tem instrumentos para medir o princípio vital, né? Como tem para medir oxigênio, hidrogênio. Então nós não tínhamos uma resposta. Então eu fiz uma entrevista com um médico espírita, eu expliquei isso para ele pelo WhatsApp, ele me respondeu. Então, eu fiz a transcrição da fala dele e que vou reproduzir aqui a opinião de um médico espírita. Por que é importante a opinião do médico espírita? Porque ele estudou o princípio vital na obra de Allan Kardec. Então, ele sabe o que nós estamos perguntando. E também porque ele é médico. Então, além do conhecimento espírita sobre o princípio vital, ele também tem o conhecimento específico, né, da ciência médica. Então, nesse sentido, né, ele nos disse o seguinte, abre aspas, sobre o princípio vital, este nome não é um conceito da ciência médica ocidental. O é de várias partes do Oriente. Mas o vitalismo teve um grande boom na escola médica de Montpellier, na França, nos séculos XVII e XVIII. Várias terapêuticas não oficiais na medicina, como homeopatia, as terapêuticas médicas indianas, as terapêuticas da China, como a acupuntura, elas têm o sentido de vitalismo. Falam em fluido vital, mais ou menos como se falava na época de Allan Kardec. Naquele tempo, ele era mais aceito, o conceito de princípio vital. Na medicina hoje, se fala muito nas ciências biológicas, na homeostase, que é o equilíbrio das funções vitais do organismo, que representa a vida. Homeostase, o equilíbrio das funções vitais do organismo, que representa a vida. Desde que esse equilíbrio se desfaça, a homeostase se desfaz. O organismo tende a voltar a apenas ser matéria não biológica. Então, nós podemos trazer, esse conceito de vitalismo, de fluido vital, do conceito de hoje, que se tem da homeostase, que é o equilíbrio das várias funções orgânicas do nosso organismo e de todos os organismos dos seres vivos. Então tá aí. Então tá aqui o médico dizendo o que já era uma impressão nossa lá no dia 14, aí no sábado se confirmou, eu levei essa informação para o grupo, até levei o áudio, muito embora estava muito baixo, e os problemas técnicos também, né? Então eu compartilhei com o grupo pelo WhatsApp, e também fiz essa transcrição, porque eu achei que ela merecia, né? Ela merecia ser mostrada. Então, basicamente, ele vai dizer o seguinte, que a ciência médica ocidental, ela não aceita esse nome, né? Ela não reconhece, né? Agora,
Em várias partes do Oriente, sim, né? Ele até cita em algumas partes do Oriente, e algumas técnicas que hoje eles até chamam de medicina alternativa, né? Muito bem. Nos dias de hoje, que é o que mais interessa, então ele faz assim uma analogia, né, da relação do princípio vital com o nosso organismo, né, com o conceito de homeostase, que nada mais é do que o equilíbrio das funções vitais do organismo. Então, esse é o ponto, né? Então, o que mais se aproxima com os estudos de Kardec sobre o princípio vital e a matéria orgânica? É o quê? O conceito de homeostase, que é o equilíbrio das funções vitais do organismo. Bom, em outras palavras, né, voltando para o texto de Kardec, isso significa dizer que o princípio vital, ele dá vida à matéria orgânica. E, consequentemente, né, ela tem o quê? Equilíbrio, né, a matéria orgânica. Bom, aí, se a reunião estivesse acontecendo ao vivo, como aconteceu, mas nós não gravamos, então alguém provavelmente ia procurar no Google o significado da palavra homeostase. Como eu tive um tempo maior, né, de sábado para cá, então eu fiz uma busca em sites de biologia. E encontrei um site que tem um conceito que é didático, é difícil, é de fácil o entendimento, e ainda assim nós vamos fazer um recorte só daquilo que nos interessa. Então vamos falar da homeostase, né, segundo esse site, que no final nós vamos indicar qual é a fonte. Então a homeostase é um termo que indica um estado de equilíbrio interno que se mantém relativamente constante, independente das alterações que ocorrem no meio externo. Bom, aqui eu vou fazer um parêntese. Vocês podem notar que aqui eu começo a frase e tem aqui, ó, 3 pontinhos e um colchete. É porque tinha mais coisas no texto e eu fiz um recorte, tá? E aí eu acrescentei esse que também está entre colchete, mas ele não existe no texto, tá? É porque o indica no texto original, começa num parágrafo. Então aqui eu formei uma frase, tá? Dando sentido a ela, claro, tá? Então, homeostase é um termo que indica um estado de equilíbrio interno. Bom, isso o médico já havia dito, né? Agora aqui vem para confirmar a fala dele. O estado de equilíbrio interno, né, que se mantém relativamente constante, quer dizer, esse equilíbrio interno ele é relativamente constante, né, e ele é independente das alterações que ocorrem no meio externo. Independente das alterações do meio externo. Nós não vamos aqui nos aprofundar a respeito dessas alterações do meio externo, não, nós vamos ficar só com esse equilíbrio interno, que é o que nos interessa, ok? Continuando. Como meio interno, entende-se o líquido que circula em nossas células. Olha, aqui ele vai além, né? Ele fala que esse equilíbrio, né, que a homeostase é isso, é o estado de equilíbrio. Ele é praticado, né, através do quê? De um fluido que circula pelas nossas células. Então, nós podemos dizer que a homeostase, né, é um fluido que circula em nossas células e que promove o equilíbrio interno, né? Por que eu estou dizendo um fluido? Porque aqui no texto fala, né, como meio interno, entende-se o líquido que circula em nossas células. E líquido, gente, é fluido, né? Fluido ele pode ser líquido ou gasoso, né? Nós não estamos aqui definindo fluido, mas o líquido é um fluido. Então, na verdade, quando eu chego nessa frase, né, que a homeostase ela promove equilíbrio interno, né, através de um líquido que circula pelas células, e se eu estou dizendo que esse líquido é um fluido, é como se ele fosse o princípio vital. Então, aí o médico, né, a fala do médico
ela está embasada aqui no texto. Muito embora, evidentemente, se eu entregar um livro dos Espíritos nas questões de 60 e seguintes para um médico que não é espírita, se falar para ele que esse princípio vital é a homeostase, provavelmente ele não vai concordar conosco, né? Então, eu estou fazendo uma analogia. O que mais se aproxima do fluido vital, segundo o médico, é a homeostase. E aqui o texto nos ajuda nesse sentido. Ok? O texto continua. O equilíbrio interno é conseguido graças a uma série de processos fisiológicos distintos que acontecem em organismo de forma organizada. Os sistemas trabalham de maneira constante para conseguir, por exemplo, que em nosso corpo não se acumulem substâncias tóxicas e que nutrientes sejam levados a todas as partes do organismo. Bom, gente, aqui nós vamos fazer um recorte, muito embora é um texto didático, eu acho que a gente consegue entendê-lo, mas o que chamou mais atenção desse parágrafo? Que esse equilíbrio interno, ele é conseguido graças a uma série de processos fisiológicos que são distintos, né? E que acontecem de forma organizada. Então, isso é importante, né? Esses processos fisiológicos distintos que acontecem no nosso organismo de maneira organizada, né? Então, é dessa maneira que se dá esse equilíbrio interno. Ou, em outras palavras, a homeostase. Homeostase. Estamos lá. Bom, aqui um último parágrafo, também desse parágrafo, eu vou pegar só um recorte dele, tá? Mas ele diz assim, ó, percebe-se, portanto, que todos os sistemas possuem uma pequena participação para garantir a homeostase. Homeostase. Todos os sistemas, está falando do organismo, tá? Todos os sistemas possuem pequena participação para a garantia do equilíbrio interno, para a garantia da homeostase. O sistema cardiovascular, por exemplo, garante que nutrientes obtidos pela alimentação, que é o sistema digestório, e o oxigênio obtido pela respiração, que é o sistema respiratório, sejam disponibilizados para as células. Esses sistemas ainda atuam graças ao sistema nervoso endócrino, aos sistemas, né, nervoso e endócrino, que garantem que as informações necessárias sejam levadas aos sistemas e que mensageiros químicos sejam secretados. Bom, vou fazer o recorte aqui. O que o texto está dizendo? No parágrafo anterior, diz o seguinte, que o equilíbrio interno ele é conseguido graças a uma série de processos fisiológicos que são distintos e de forma organizada. Bom, então, quais são esses processos fisiológicos distintos? Aqui no caso, por exemplo, o sistema cardiovascular, que ele, juntamente com o sistema cardiovascular, que garante que os nutrientes obtidos pela alimentação, ou seja, pelo sistema digestório. Então, aqui nós estamos falando do sistema cardiovascular, sistema digestório, né? E o oxigênio obtido pela respiração, que é o sistema respiratório. Então, vejam, sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, são sistemas diferentes, né? Mas entre eles há o quê? Há uma sinergia, há um equilíbrio, né, entre eles, de maneira organizada. É isso que o texto está dizendo. Tanto é verdade que, graças ao funcionamento harmônico entre esses sistemas, por exemplo, né, é que é garantido que nutrientes obtidos pela alimentação e o oxigênio
obtido pela respiração, sejam disponibilizados para as células. E as células precisam desses nutrientes e desse oxigênio, por exemplo. Tá? Nós não vamos aprofundar, mas eu acho que deu para entender, né, que há uma interdependência entre esses sistemas no nosso organismo. Isso vale não só para o organismo do ser humano, também dos animais e também dos vegetais. Né? Os vegetais também são matéria orgânica. Né? E, nesse sentido, é uma matéria que é animada pelo princípio vital. Bom, tá aí a fonte, eu estou esperando um pouquinho. Quem quiser pode fazer uma pausa, né? E pode ler mais informações ainda sobre esse assunto. Bom, agora vamos então voltar à leitura do Livro dos Espíritos. Nós começamos no primeiro vídeo, na questão de número 60. Esse é o terceiro vídeo, estamos na questão de número 66. Então eu faço a leitura da pergunta, das respostas, e faço alguns comentários, principalmente do que foi dito na nossa reunião do sábado passado, dia 21. Outra coisa que é importante dizer, gente, aqui aparece o texto nas cores branco e amarelo. É para facilitar a minha visualização, tá? Mas o texto, ele tá ok, não tem nada. E quando tiver quando o autor tiver uma nota do autor, quando ele grifar alguma coisa, aí eu vou avisar vocês, tá? Do contrário, essa mistura de cores é para facilitar, né, a minha visualização do texto, já que eu estou procurando conversar com vocês mais do que ler, embora também tenha que fazer a leitura desses textos, ok? Essa é a ideia do nosso grupo, de ir na fonte, beber na fonte, e ler os livros de Allan Kardec, né? Esse aqui é um deles, o Livro dos Espíritos. Pergunta 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Outras palavras, o princípio vital é um só ou é o mesmo princípio vital para os vegetais, os animais e para o homem? Resposta: sim. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Só que vem uma complementação da resposta. Modificado segundo as espécies. Então, o princípio vital é o mesmo, agora, cada espécie tem as suas particularidades. Tá? Então, era onde vai diferenciar o princípio vital de uma planta, por exemplo, e de um animal. Né? Ok? Muito bem. Continuando. É ele, o princípio vital, é ele que lhes dá movimento e atividade. Dá a matéria orgânica. O princípio vital dá a matéria orgânica movimento e atividade. E é o princípio vital que vai distinguir a matéria inerte da matéria orgânica. Né? Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Então, o movimento da matéria em si, a batida do coração, o cérebro oxigenando, isso não é a matéria, isso não é a vida. Tá? É o movimento da matéria. Agora, quem que dá força para esse movimento, quem que dá vida, quem que dá vitalidade para esse movimento, é o princípio vital. Né? Então, e aí remata. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Então, a matéria orgânica recebe esse movimento. Matéria orgânica, ela não dá o movimento. A matéria orgânica, ela não dá a vitalidade. A matéria orgânica, ela recebe a vitalidade. É isso que o texto está nos dizendo. Bom, aqui os nossos comentários, talvez alguma coisa eu já tenha até dito agora há pouco, né? Nos nossos comentários aparece um pouco do que já foi estudado nas reuniões anteriores, ok? Então vamos lá. O que eu anotei aqui da nossa interlocução durante o estudo de sábado, né? Primeiro, o princípio vital, sem a matéria orgânica, não é a vida.
Então, nós estamos reforçando. O princípio vital sem a matéria orgânica não é a vida. Ele dá vida para a matéria orgânica, mas sem a matéria orgânica, ele não é a vida. Olha que coisa interessante. Do mesmo modo que os corpos orgânicos não podem viver sem ele. Do mesmo modo que os corpos orgânicos não podem viver sem o princípio vital. Então, um depende do outro. Né? O princípio vital é uma propriedade especial do fluido cósmico universal. Essa é uma informação que nós obtivemos no estudo anterior, ou no primeiro vídeo, ou no segundo vídeo. Depois, se você quiser, você que está assistindo, é só olhar na playlist do Grupo Espírita Luz e Amor, Princípio Vital. Então, lá tem o vídeo 1, vídeo 2 e esse é o vídeo 3. Ok? Então, o princípio vital é uma propriedade especial do fluido cósmico universal. Ele é o fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O princípio vital é o fluido magnético. Né? O princípio vital dá movimento e atividade à matéria orgânica. É ele que diferencia os corpos orgânicos da matéria inorgânica. Então, vejam que eu estou repetindo, eu estou sendo redundante, dizendo que o movimento, o princípio vital, é ele que dá movimento, é ele que dá vida, é ele que dá vitalidade, né, à matéria orgânica. Né? E a matéria, o que diferencia a matéria orgânica da matéria inorgânica é que a matéria orgânica ela é animada pelo princípio vital. Então, ele anima, de animar, de dar vida, né, à matéria orgânica. Do contrário, sem o princípio vital, então nós não temos matéria orgânica. Né? Não temos matéria orgânica. Por isso, quando tem o fenômeno da morte, o corpo entra em estado de decomposição. O que é isso? Porque a matéria orgânica ela se transforma. Né? Ela se transforma. Então, quando tem o fenômeno da morte, o corpo entra em processo de decomposição e a matéria orgânica se transforma. Ela vai virar um outro tipo de matéria. Né? Também é muito interessante falar sobre isso quando nós estudamos os fluidos no capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos. Bom, ok. O movimento dos corpos orgânicos não é a vida. A matéria recebe do princípio vital o movimento e atividade. Ok? Tranquilo? 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Olha que pergunta boa, olha que pergunta importante. Bom, é difícil falar que não tem pergunta boa no Livro dos Espíritos, né, gente? Só tem pergunta boa. Mas veja, vamos repetir. A vitalidade é um atributo permanente do princípio vital? Né? Então, o princípio vital sempre vai ter vitalidade? Né? Ou ela se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Essa é a pergunta. E os espíritos assim respondem. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Então, a vitalidade não é atributo permanente do princípio vital. A vitalidade não é atributo permanente do princípio vital. É isso que o texto está dizendo. Está dizendo que a vitalidade ela se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos. Né? Ou com o corpo, se assim preferir. Tá? E continuam os espíritos. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, um depende do outro. O princípio vital depende da matéria orgânica, que, por sua vez, depende do princípio vital. Né? A matéria orgânica, sem o princípio vital, ela morre. Né? Ela não tem vida. E o princípio vital, sem a matéria orgânica, ele não é vida. Tá? É legal essas construções, né? Agora tem uma 67A. Então vamos ver essa pergunta aqui. Poder-se-á dizer
que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Repetindo a pergunta, procurando entendê-la. Poder-se-á dizer, quer dizer, podemos dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o princípio vital não está unido ao corpo? Quer dizer, se o princípio vital não está unido ao corpo, então nós temos um corpo, né, sem princípio vital. Então, nesse caso, onde é que fica a vitalidade? Em estado latente. Isso responde os espíritos. Aí vem uma nota de Kardec. Ele fala assim, ó, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo. Olha que beleza. E agora nós vamos completar com o estudo daquela frase lá que eu apanhei do médico, que é a homeostase. Homeostase. Agora nós vamos ver aqui uma aproximação com a homeostase nessa nota. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. Em outras palavras, né? Quer dizer o quê? Que os órgãos do nosso corpo, o pulmão, os rins, o coração, né, etc., eles recebem o quê? Um impulso do princípio vital. Então, quando, na pergunta anterior, a gente falava que o princípio vital, ele... cadê? Deixa eu voltar. Que o princípio vital, né, cadê? Dá movimento, né, à matéria. Então, quando falava que o princípio vital dá movimento à matéria, então nós voltamos aqui, ó, olha lá, ó, ele dá o quê? Uma impulsão na matéria orgânica. Né? Então, dar atividade à matéria orgânica dar a ela o quê? Uma impulsão, o impulso. Né? Ok? Olha lá, o conjunto dos órgãos, eles constituem uma espécie de mecanismo, e esse mecanismo, o conjunto dos órgãos, recebe uma impulsão do princípio vital. Tá? O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Olha que frase bacana. O princípio vital é a força motriz, né, dos corpos orgânicos. Então, é a força principal. Né? Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulso aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com atrito e desenvolve o calor. Eu vou ler de novo essa parte, que eu não gostei da minha leitura. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com atrito que desenvolve o calor. Bom, então vamos explicar o que eu estou dizendo aqui. Vou começar pelo final. Vou falar do atrito no calor. Então, quando eu esfrego as minhas mãos sentido contrário, né, e se aumentar a velocidade, nós fazemos isso no frio. Quando faz muito frio, nós fazemos isso. O que acontece com as mãos? Elas vão esquentar. Não é? Então, é no atrito que desenvolve o calor. É isso que está dizendo. Então, se eu pensar assim, ó, bom, é no atrito das duas mãos que desenvolve o calor, quer dizer, que esquenta as mãos. Então, é como se uma mão fosse o princípio vital e a outra mão fosse o quê? Um órgão do corpo. Né? Fosse o coração, por exemplo. Então, é no atrito do princípio vital com o coração, por exemplo, né, que o princípio vital vai dar vida para o coração. Né? Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, ao mesmo tempo que o princípio vital dá impulsão, né, dá impulso, dá movimento aos órgãos, né, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do princípio vital. Aí o Vitor Hugo participa da nossa reunião aos sábados. Aliás, o Vitor Hugo é um grande companheiro, participa de várias reuniões da nossa casa espírita, um jovem,
acho que ele não tem nem 18 anos, não está tirando carta agora, então fez 18 anos, e um batalhador, um estudioso da doutrina, um grande companheiro. Então, ele usou, numa reunião anterior, o termo retroalimentação, que é o que está dizendo o texto. Então, o que o texto está dizendo? Que o princípio vital, né, ao mesmo tempo em que o princípio vital dá impulsão aos órgãos, dá movimento aos órgãos, a ação desses órgãos entretém e desenvolve a atividade do princípio vital. Então, um depende do outro, né? Como se fosse um movimento de retroalimentação, ou seja, um alimenta o outro. O princípio vital da vida, a matéria orgânica, e o funcionamento da matéria orgânica, por sua vez, aumenta a vitalidade do princípio vital, né? Então, um alimenta o outro. Isso está dizendo essa nota aqui. Mas isso foi o nosso entendimento. E aí, o que nós conversamos no grupo? Algumas coisas eu vou acabar até sendo redundante um pouco. O princípio vital é o mesmo para os homens, animais e vegetais. Sim, isso nós já falamos, já sabemos, né? Só que modificado de acordo com cada espécie. Sim, cada espécie tem a sua particularidade, mas vimos que é o mesmo princípio vital, né? É o fluido da vida, princípio vital. É o fluido da vida. O combustível para o organismo. Aqui eu estou fazendo uma outra analogia. Combustível para o organismo. E é mesmo, é o combustível dos órgãos, né? Que se retroalimenta com eles. Ou seja, a sua ação, o princípio vital, é como se fosse uma pilha recarregável. A pilha faz o órgão funcionar. O princípio vital faz, por exemplo, o coração funcionar, né? A pilha faz o órgão funcionar, que, por sua vez, recarrega a pilha. Em outras palavras, né, ao mesmo tempo que o princípio vital dá impulsão aos órgãos, a ação desses órgãos renova a vitalidade do princípio vital. E, por último, o princípio vital, ele não é um fluido espiritual. Então, teve uma pergunta muito interessante no grupo, uma das perguntas muito interessantes, né? E me parece que foi da Lucélia, perdoe se eu estiver enganado, viu, Lucélia? Acho que foi dela, sim. Ela fez uma pergunta referente ao perispírito. Aí eu falei assim para ela, bom, por hora, Allan Kardec até agora não tá tocando nesse assunto perispírito. Quando nós estivermos estudando o livro A Gênese, ele vai tratar. Então, para esse estudo, nós vamos deixar meio que no ar, né, cenas para a próxima reunião de estudos, para saber qual que é a relação do princípio vital com o perispírito. Porque existe uma relação entre eles, mas até agora ela não aparece, né, nesse estudo. A única coisa que nós podemos dizer é que o princípio vital, ele não é o perispírito, né? O perispírito é o fluido espiritual. E o princípio vital, conforme nós já falamos, é uma derivação do fluido cósmico universal. Portanto, uma matéria imponderável. Ainda que uma matéria especial, diferenciada, né? Mas matéria. Bom, meus amigos, para o estudo de hoje era isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do estudo, que ele possa ter atingido aos objetivos, né? E que eu tenha sido claro nas minhas ponderações, nos esclarecimentos. Um abraço a todos e até outra oportunidade. Bom? Até mais.